Bom dia, José Diniz e André Santos. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Bom dia. Olá, Obrigado, André. bom dia. José, eu começava por si perguntando-lhe uma coisa. Eu acho que em Portugal toda a gente sabe ou já ouviu falar de software da Primavera, mas não tenho a certeza, ou melhor, tenho até muitas dúvidas que as pessoas saibam o que é efetivamente a Primavera Business Software Solutions e o que é hoje a Primavera. Podia dizer-nos um bocadinho sobre isso? Muito bem. Bom dia a todos, também os que nos estão a ouvir. A Primavera é um projeto que tem 28 anos, está a fazer 28 anos de existência e nasceu, como nasceu a Nutrien, de alguma forma, dois amigos se juntaram em 1993 para para empreender, para começar um novo projeto empresarial na área do software de gestão. A nossa escola era essa, tínhamos 7 anos de experiência no então líder no mercado português de software de gestão e por isso aquilo que juntámos foi uma razão para começar um projeto e essa razão teve a ver com o aparecimento de uma nova onda tecnológica, digamos, de um motivo tecnológico de fundo, que era o software, na altura, o software para Windows. Porque todo o software era feito para DOS, para os microcomputadores eram em DOS e ou Unix para outros sistemas, e essa foi a janela de oportunidade que nós detectámos e que nos fez iniciar um projeto numa altura complicada, porque em 1993 o país vivia uma grande crise também económica, e ainda assim nós decidimos começar o projeto. Isso é uma história que no seu início tem muito de idêntico à história da Nutrio, ainda um projeto recente. E a partir daí fomos desenvolvendo, enfim, com muito trabalho, mas sempre uma estrelinha por cima de nós e um conjunto de princípios muito rígidos relativamente a valores, a um entendimento de transparência com o mercado e tudo mais. Fomos desenvolvendo um projeto que viveu das pessoas, tivemos sempre muito cuidado a escolher as pessoas que vieram trabalhar connosco ao longo do tempo. E a verdade é que a Primavera, lembro-me, faturou o equivalente em contos, não é? Mas o equivalente a 100 mil euros no primeiro ano, que é uma coisa que hoje uma startup tem muita dificuldade em fazer, e eu gosto de tentar ajudar a que elas atinjam esse objetivo, mas não é tão fácil assim nos dias de hoje. E fomos sempre duplicando valores durante vários anos e fazendo crescer a empresa. Hoje a Primavera é uma empresa de 30 milhões de euros de volume de negócio, tem 350 pessoas e pertence já a um grupo empresarial que é o Grupo Primavera, onde estamos com mais 8 empresas, todas elas para já ibérica no sentido também espanholas. A única portuguesa é a Primavera, mas penso que outras haverá em breve dentro deste grupo. Por isso hoje fazemos parte de um conglomerado de empresas, que é o Grupo Primavera, que todas juntas faturam 60 milhões de euros e terão muito em breve 50 mil clientes associados a estas ofertas. Fantástico. André, a Nutrien nasceu passado mais de 20 anos da Primavera, portanto dizia o José também que tem algumas coisas comuns. Há uma coisa que tem em comum seguramente, é sendo em Portugal está sempre em crise, portanto nasce sempre num período de crise, então a vantagem é que nós temos, podem passar 10, 20, 30, 100 anos, mas parece que isto nos vai acompanhando. E felizmente nunca faltam empreendedores para, apesar das crises, lançarem novos negócios. O que é exatamente a Nutrien, André? Primeiro, também desejar um bom dia ao Ricardo e a toda a gente que está a ver. E começar por explicar que a Nutrien surge da minha própria experiência com um nutricionista. Portanto, imaginem um informático que tem a oportunidade de ir a uma consulta de nutrição, na altura com o objetivo de perda de peso. Imaginem o que é já estar muito ligado à tecnologia e bastante habituado a ter muita informação, já, por exemplo, na minha aplicação móvel, estamos a falar de informação de atividade física, tracking da alimentação, utilizando aplicações como, por exemplo, o MyFitnessPal, mas muitas outras ferramentas, e depois chegar ao nutricionista e ver
o poder de uma ligação empática entre uma pessoa e o seu profissional de saúde, mas depois perceber que não se tira qualquer partido da tecnologia, seja no trabalho do nutricionista, que podia ter toda a sua vida simplificada com a tecnologia, seja os cálculos que faz, seja a forma como entrega informação e como analisa a informação. Mas depois também a própria interação, em que se o nutricionista tivesse contacto com toda esta informação que já existe nos nossos telemóveis, podia fazer um muito melhor trabalho naquilo que é o acompanhamento constante dos pacientes que tem. E perante um grande problema que existe nesta área, que é muitas primeiras consultas e poucas consultas de acompanhamento, certamente com mais informação o nutricionista consegue entrar em contacto com o paciente numa altura-chave e, portanto, aumentar as suas taxas de retenção e assim melhorar também os resultados do cliente. Até assim que tudo começa. A Nutrion neste momento é uma empresa que tem como missão promover melhores hábitos alimentares em todo o mundo, criando ligações fortemente empáticas e duradouras entre nutricionistas e pessoas de forma escalável, ou melhor, com acesso à tecnologia. Nós começamos por criar uma ferramenta para o nutricionista e neste momento somos o software de nutrição profissional em maior crescimento e mais completo em todo o mundo, com clientes em mais de 50 países, mas queremos dar ainda um passo mais importante e valorizar mais a nutrição e o nutricionista e ajudar mais pessoas que até agora se calhar nunca equacionaram ter um nutricionista ou ir a uma consulta com um nutricionista e trazer estas pessoas para este mundo, mostrar o valor do acompanhamento nutricional a mais pessoas para que de facto surjam melhores hábitos e de forma duradoura, que é aquilo que nós verdadeiramente queremos. Muito bem. José, a aposta da Primavera, do Grupo Primavera, neste caso na Nutrion, foi uma aposta oportunística ou faz parte de uma estratégia que o grupo definiu de investimento em empresas que de alguma forma complementem ou não o core da empresa? Ora bem, nós quando apostámos na Nutrion, eu já vou explicar rapidamente a história dessa aposta, como ela foi feita, ainda não éramos o Grupo Primavera, éramos a Primavera conhecida por todos, a Primavera em Portugal, e detida largamente, maioritariamente por mim e por Jorge Batista. Okay? Por isso nós estivemos sempre muito envolvidos com a Startup Braga e íamos aparecendo nas sessões de apresentação, nos pitches que eram feitos no âmbito da programação da Startup Braga. E o que aconteceu é que deu-se o caso numa dessas sessões, eu ter calhado a ficar na mesa, digamos, enquanto, de alguma forma, tutor, aconselhador, digamos assim, da Nutrion. E foi aí que eu conheci a Nutrion. Depois tive a oportunidade de ouvir o pitch e depois tive a oportunidade de conversar com 4 jovens que me transmitiram, acima de tudo, alguma confiança de que, enquanto equipe, poderiam funcionar. E porque eu já lá tinha ido 3 ou 4 vezes, e o Jorge Batista também, quando cheguei disse, temos que fazer qualquer coisa, vamos lá apostar, porque também se vamos lá sempre e não fazemos nada, porque é que vamos à Startup Braga ver e assistir àqueles pitches todos? Por isso também quisemos dar, de alguma forma, na altura, um exemplo até a outros empresários que estão por lá, mas que com muita dificuldade investem nas empresas que fazem ali os seus pitches e que estão à procura de quem lhes arranja os primeiros 50 ou 100 mil euros para poderem começar os seus projetos. Por isso nós tínhamos essa possibilidade, acreditámos nas pessoas, o projeto ainda muito insípido, não estava em PowerPoint, mas para aí caminhava, mas achámos que poderia acontecer qualquer coisa e tomámos o risco, foi simples. Por isso isto foi um capital talvez de um pré-seed ou angel mesmo, deixa lá ver o que é que vai dar, mas com base naquilo que pareceu ser uma equipe que estava ali formada, que tinha uma liderança clara, e num momento em que é muito importante percebermos com quem é que podemos contar para arrancar com um projeto empresarial. Não é? Aconteceu assim, depois as coisas foram andando, fomos reforçando esse investimento e, entretanto, entraram depois também
outros players. André, de que forma é que, não só para a Nutrium, mas até para outros jovens como tu que também tenham projetos e que no fundo também através da Startup Praga outras incubadoras / aceleradoras pelo país, andam à procura de investidores, de que forma é que foi importante para vocês enquanto equipa, como dizia o José, até e enquanto empresa, este investimento de pessoas / competências de uma empresa, ou seja, não um investidor financeiro, mas um investidor empresarial que traz, imagino eu também, algo mais do que só o dinheiro. Sim, portanto, primeiro, de forma muito clara, diria que foi essencial para a Nutrium. Portanto, é difícil imaginar como é que teria sido o percurso da nossa empresa se no início não tivéssemos tido primeiro o apoio da Startup Praga e depois o apoio da Primavera. Portanto, nós, logo após a universidade, portanto, começámos a trabalhar no projeto, numa perspectiva de tentar conciliar aquilo que era o desenvolvimento do projeto com os nossos empregos, que entretanto também já trabalhávamos enquanto estudávamos. E, portanto, chegar a uma fase em que, depois de um programa de aceleração, temos alguém, ainda por cima, uma empresa e pessoas que eram referências para nós, em Braga, portanto, a Primavera e o Dionísio sempre foram referências para nós e, como devem imaginar, na Universidade do Minho também portanto, há essa identificação como exemplos a seguir. Ter o apoio ou a segurança de que viam em nós qualquer coisa, portanto, que até é difícil agora olhar para trás e perceber o que é que conseguiam ver em nós, exatamente. Lembro-me da primeira apresentação na Primavera em que o Dionísio partilhava com a restante equipa da Primavera, que até achava curioso estudantes no último ano da universidade estarem a apresentar o projeto daquela forma. Acho que também existiu aqui uma curiosidade relativamente aos passos que nós estávamos a dar e à abordagem que tínhamos em comparação também com a própria abordagem da Primavera. Nós estávamos a construir uma solução na cloud e a Primavera também a passar por estes desafios e ver uma abordagem completamente diferente, acho que também gerou essa curiosidade. Mas porquê é que isto foi extremamente importante para nós? Primeiro tivemos os recursos financeiros para efetivamente deixar tudo que tínhamos e começar a olhar para o projeto a tempo inteiro, sem qualquer outro desfoque. Portanto, foi isso que aconteceu. Recebemos o investimento e nós saímos dos nossos empregos e começamos a investir todo o nosso tempo na Nutrium. Mas depois, muito mais importante do que isso, portanto, ter uma empresa que já deu estes passos, que tem imensa experiência na área do software, foi incrível para nós e sempre partilharam esta experiência connosco, até isso provavelmente é das coisas mais importantes, é que nunca nos tentaram levar para o caminho da Primavera, ou melhor, até se calhar tentaram fazer o contrário, que é tentaram guiar a Nutrium para um caminho completamente diferente dos caminhos onde sentiram dificuldades. Vou dar só alguns exemplos. Para nós, parecia óbvio que um dos primeiros passos poderia ser olhar para a rede da Primavera, perceber quantos nutricionistas existiam e se podíamos nos aproximar desses nutricionistas. Mas o Dionísio, mostrando essa disponibilidade, sempre nos disse: mas não era melhor tentarmos fazer um caminho completamente independente da Primavera para exponenciar aqui a probabilidade da Nutrium viver sozinha e não dependente daquilo que nós temos? Outro exemplo, o Dionísio desde cedo nos disse, falámos imenso de Portugal, mas a Nutrium não pode ser só Portugal, temos de olhar para o mundo todo, desde o dia 1, vamos tentar fazer o esforço ativo para não olhar demasiado para Portugal. Até falámos de coisas como, e se tirarmos Portugal do mapa, vamos imaginar que Portugal não existe. E hoje, a dispersão geográfica que temos, eu acho que veio daí, portanto, desse tipo de experiência e de incentivos que fomos recebendo da parte do Dionísio, da Primavera, e que nos ajudou imenso a definir os passos iniciais. Fantástico. E eu do meu lado, Ricardo, se me permite, já claro agora, que sim. estava a ouvir o André falar e
estava-me a recordar de outros argumentos que utilizei na altura para conversar até com o Jorge sobre a possibilidade de nos juntarmos de alguma forma a este projeto, e recordo-me bem que uma delas eu precisava também de aprender, e acho que nós precisávamos de aprender e ter junto a nós pessoas que fazem parte desta geração empreendedora, em que tudo é diferente, na verdade. Por isso eu fiquei admiradíssimo com a forma como eles encontraram fornecedores de voz na internet por 70 euros. E eu dizia ao André, André, isto é fácil, manda-se fazer isso ali acolá, pá, custa 700, 800 euros. E o André dizia, Dionísio, nem pensar, nós não temos esse dinheiro, mas como é que vocês querem fazer uma coisa com qualidade sem esse dinheiro? E passado 10 dias, ou menos, aparecia um anúncio, uma coisa toda gira, e eu disse, então, quanto é que isso custou? 70 euros. Bom, eu ficava de boca aberta e isso fazia com que eu provocasse as próprias pessoas dentro da Primavera. Estão a ver, isto existe, nós é que pensamos que só há este caminho. A própria template com que nasce a Shell, digamos, o produto Nutrium, acho que não faz mal partilhar, mas acho que a Nutrium comprou aquilo por 12 euros, quer dizer, nós investimos centenas de milhares de euros para ter uma Shell. E isto porque estamos debaixo de uma outra lógica de trabalho. Por isso eu acho que empresas com esta maturidade de uma Primavera só fazem bem estar rodeadas daquilo que é uma geração nova de empreendedores, para também com eles aprenderem muito. E por isso a partilha aqui foi nos dois sentidos. Eu tenho aprendido imenso com a Nutrium, e depois tenho aprendido imenso com os novos stakeholders da Nutrium, a Portugal Venture, a Índico e tudo mais, e por isso esta conectividade, além do mais, dá-nos escola e experiência, não é? Não é possível, não as encontramos em seminários e coisas nesse género. Isso que tu disseste eu acho que é interessantíssimo, e é uma das coisas que eu muitas vezes digo a empresas que vale a pena de alguma forma transformarem-se em corporate ventures. Não têm que ter uma corporate venture, podem, mas terem o espírito de investir, precisamente por isso, que eu acho que é principalmente empresas que foram criadas por inovadores na sua época e que crescem muito, chega a um ponto que eu acho que desvaloriza um bocadinho a mudança que o mundo teve, e, ou seja, porque os jovens olham para o mundo de uma forma diferente, mesmo dos inovadores que acompanharam sempre. Não sei se me estou a fazer explicar, ou seja, alguém que há 20 anos inovou, alguém que é tecnológico, alguém que sempre teve na tecnologia, sempre foi inovador e é inovador, mas apesar de tudo, olha para o mundo com os olhos diferentes de alguém que começa hoje e que vê, Sim, me dizias isso, ou seja, nós achamos que faz-se assim, fazia-se por 700 euros, é assim que se faz, e portanto, era a melhor maneira, mas o jovem já olha de uma forma diferente, ele já descobriu umas outras coisas, e isso é muito interessante. Acho que é uma mensagem super interessante, principalmente para as empresas, em que vale a pena olhar, vale a pena investir não só o seu conhecimento e ajudar jovens a também fazerem o seu caminho, mas vão aprender muito, e vão elas próprias também ter um processo de transformação com esse investimento e com essa aprendizagem. Sim. É isso mesmo, quer dizer, nós aqui sentimos que estes 20 e muitos anos de existência e a nossa dimensão têm um peso. Nós já fomos uma empresa muito mais acelerada, muito mais rápida, com uma capacidade de decisão mais rápida. E por isso o peso desta idade que nos dá e desta dimensão carece muitas vezes de exemplos que estejam ali à mão e que se possam ver bem, para nos ajudar a mudar mentalidades cá dentro. Nós estamos em grande transformação, com o aparecimento, enfim, do conceito cloud e com a chegada de soluções cloud. A Primavera teve que se reinventar completamente, está-se a reinventar, está a fazer tudo do zero, como aconteceu em 1993. Não há solução nenhuma que seja aproveitada para o ambiente cloud. Estamos a fazer tudo do zero há vários anos. E estamos a aprender a estar digamos, neste negócio que tem agora outras características. E nada como estar junto a quem já nasce nesse ambiente de negócio e que tem muita informação também sobre esse ambiente de negócio, para também estarmos mais próximos destas novas realidades. Isso é muito interessante. André, e da tua perspectiva e de outros da tua geração, e eu imagino até porque penso que isso é normal, ou seja, que terás convívio com outros jovens, outros empreendedores, outros empresários que também criaram empresas.
Como é que vocês olham, no fundo, para uma outra geração, como a geração de Dionísio, a minha, e muitas vezes como é que sentem que uma geração mais velha olha para algumas das coisas que vocês estão a fazer e de algumas ideias que vocês têm? Olham para nós como os velhos do Restelo ou não? Não, eu até diria que se não fossem esses exemplos, provavelmente teríamos muito menos empreendedores, ou no caso da Nutrium, isso certamente é verdade, ou melhor, quando estamos a pensar em empreender, estamos a falar de um caminho que é completamente desconhecido, onde eu até diria que há imenso receio do desconhecido e, portanto, isso deve ser um dos motivos pelo qual não há mais empreendedores, mais empreendedorismo. Ver que existem casos de sucesso que começaram em estágios muito semelhantes ao nosso, e felizmente em Braga temos muitos desses casos de sucesso, é logo um ótimo ponto de partida para que exista maior confiança em tentar seguir um caminho semelhante. Depois, estando nesse caminho, ignorar esse percurso, diria que era uma enorme asneira. Portanto, apesar de tudo mudar, portanto, e certamente criar um negócio há mais de 20 anos era completamente diferente do que é criar um negócio nos dias de hoje. Existe muito percurso que é semelhante e, portanto, se ignorarmos esse percurso, estamos a perder imensa informação super valiosa. Portanto, aquilo que temos de fazer é conciliar sempre as duas coisas, estar muito atentos àquilo que é a realidade atual e conciliar isso com o conhecimento e a experiência que vem de pessoas que já fizeram, tentar perceber quais são os passos que podem ser replicados e quais são os passos que se calhar não devem ser replicados, porque entretanto o contexto é completamente diferente, e ir gerindo isso da melhor forma possível, de forma a aumentar as nossas probabilidades de sucesso. Eu acho que, mais uma vez, olhar para os passos certos que a Primavera deu e para as recomendações do Dionísio, que certamente eram relacionados com passos que ele não ficou tão confiante, eram ótimas aprendizagens para nós. A Nutrium, ainda nos dias de hoje, quando passa por um desafio novo, vamos ter uma palavra do Dionísio a dizer: já passamos por esse desafio, já sabemos a solução, portanto podem falar com alguém da Primavera que certamente vos vai transmitir muita experiência nesse sentido. Portanto, claro que tem de ser uma conciliação das duas coisas. Dionísio, o André saiu-se bem nesta resposta, ele também já está um verdadeiro diplomata a responder. Sim. Eu acho que a relação entre Primavera e a Nutrium, porque estamos a falar de empresas que trabalham exatamente na mesma área, nós podíamos ser investidores na Nutrium e trabalharmos na área da metalúrgica, outra coisa qualquer, não é? Mas não, estamos no software, ok? Permite-nos, de facto, ajudar a acelerar, basicamente é isso. Então, um exemplo, em determinada altura eram 10 pessoas, 10 colegas na Nutrium, e havia alguém que ia ser contratado, e esse alguém tinha que ganhar mais 100 ou 200 euros, qualquer coisa assim, e o André não sabia como fazer com os outros colegas que lá estavam, se também deviam todos eles ir ganhar mais 100 ou 200 para não criar, pronto, uma desigualdade e tal. E nasceu aí o princípio de uma gestão de carreiras com grupos funcionais dentro da organização, foi algo que nós, em 3 horas, montámos, porque temos estas competências aqui, o André sentou-se aqui como uma pessoa dos nossos recursos humanos e fizemos a primeira tabelazinha de grupos funcionais com bandas salariais e explicámos como é que isto funciona, porque é que as pessoas evoluem no seu salário, quando é que evoluem, com que tipo de regras, porque não se pode dizer, olha, agora porque chegou um que ganha um pouco mais, agora toda a gente tem que ir para essa bitola. E os empreendedores não sabem como fazer isto. Atenção, não sabem. E só vão descobrir. Nós só descobrimos quando tivemos a primeira direção de recursos humanos profissional com 70 pessoas. Lembro-me, em 2001. E agora o que nós podemos dar aqui aos Andrés desta vida, quando nos juntamos, é fazer com que isso aconteça com 10 pessoas. E essa era a minha experiência também. É possível aplicar a framework de gestão capital humano a uma empresa de 10 colaboradores. Eu tenho interesse em saber isso para falar sobre esse assunto. E sim, é possível, e eles aplicaram, está a funcionar e agora tem que evoluir e vai evoluindo. Isto é um exemplo, mas quando vamos para o controle de gestão, quando vamos
para práticas de software, plataformas e tudo, houvesse mais tempo para nós conversarmos e as nossas pessoas poderem conversar com a Nutrium, portanto, é tudo sempre muitíssimo ocupado, a Nutrium acelerava e evitava eventuais erros com essa nossa passagem, digamos assim, de testemunho, de experiência e tudo mais. Por isso, somos claramente não um porta-aviões que leva a um mercado, não. Isso até fiz questão de dizer assim, não se vamos meter a Nutrium no canal Primavera, por exemplo, porque isso é enganarmos, isso é pôr a Nutrium a trabalhar para dentro de Portugal. Não. Mas podemos ser um porta-aviões que ajuda a Nutrium a ser uma organização mais pró, muito mais cedo do que seria sem a nossa ajuda. Acho que é aí que está. Tem tudo a ver com a passagem de boas práticas para uma empresa que as vai adquirir, se tiver uma boa liderança, vai adquiri-las, mas vai adquirir daqui a 10 anos, daqui a 15, daqui a 5, o que for. Pode adquiri-las já, se nós passarmos já esse conhecimento e não paga. Claro que sim, e essa é uma das grandes vantagens do investimento que vem através de quem tem conhecimento profissional e empresarial, porque não investe smart money, não investe só dinheiro, investe o conhecimento que muitas vezes é tão ou mais valioso do que o dinheiro que investiu. Sim. André, e boas práticas, claro, Ricardo, claro. porque eu costumo dizer que tudo aquilo que não se deve fazer, eu não aprendo em nenhum curso. Por isso, se eu quiser pagar um mestrado, um MBA, um seminário, um workshop, para ir aprender o que é que não se deve fazer, não há no mercado. Só a vida nos diz e nos dá. Por isso, eu aprendi muito com a minha experiência única antes da primavera profissional e, acima de tudo, aprendi e vi aquilo que não queria fazer na primavera. Foi a minha melhor escola, ok? E isso, eu se quisesse pagar para saber, não tinham de comprar esse conhecimento. Sem dúvida. André, como é que tu vês a tua geração, e tu imagino que convives com muitos outros empreendedores também, e convives, imagino eu, também com pessoas da tua geração que gostariam de empreender empresarialmente. As pessoas podem empreender em muitas das suas facetas, muitas facetas da sua vida. Mas como é que tu vês os jovens com vontade de realizar, de concretizar, de procurar outras primaveras que os possam ajudar ou não? Sim, primeiro dar aqui uma perspectiva que eu tenho, que é, de facto, falámos aqui no início da nossa conversa sobre o facto da primavera ter sido criada numa situação de crise e dessas situações de crise normalmente serem alturas onde há mais empreendedorismo. Dizer que, de facto, neste momento eu sinto que estamos numa fase em que é difícil alguém optar pelo caminho do empreendedorismo. Portanto, na nossa área, na área da informática, efetivamente estamos numa fase do mercado onde não há desemprego, nem de perto nem de longe, mas mais do que isso, há oportunidades que às vezes são incríveis para as pessoas logo após a universidade. E isto aqui, de certeza absoluta, que reduz imenso as probabilidades de surgirem projetos de empreendedorismo, porque de facto as condições são incomparáveis com as condições de alguém que decida iniciar o seu projeto. Portanto, eu, neste momento, também, dado o estágio atual da Nutrium, a realidade que tenho presente é que tivemos uma fase super interessante de criação de novos projetos, e que agora começamos a ver um abrandar nessa criação de novos projetos, infelizmente, e certamente teremos ferramentas para voltar a que surjam mais iniciativas nesse sentido, pelo menos pessoas com background em engenharia. No entanto, dos projetos que efetivamente vemos crescer, a procura por investidores com experiência e que efetivamente apoiem um projeto, é sempre a nossa primeira e idealmente única opção. Portanto, eu acho que todos nós estamos sempre à procura disso, à procura de alguém que venha acrescentar, e acrescentar pode ser com experiência, pode ser também com um tipo de pensamento diferente, que eu acho que às vezes também
também é importante, mas é difícil ou as probabilidades de sucesso de criar um projeto sem esse tipo de apoio são muito menores e, portanto, todos nós estamos sempre à procura de trazer mais capacidade financeira, mas também maior conhecimento e mais experiência para os nossos projetos. No entanto, volto a reforçar a nota de que sinto que neste momento estamos numa fase onde o incentivo é contrário a iniciarmos o nosso próprio projeto, apesar que a ambição certamente continua a existir, a vontade, a curiosidade certamente existe, mas neste momento temos um incentivo contrário da parte do mercado, que é oportunidades que não existiam há 5 ou há 10 anos e que cativam as pessoas pelo caminho do empreender noutras empresas e não com os seus próprios projetos, mesmo que as ideias existam. José, num minuto que estamos mesmo a terminar, a Primavera vai continuar a investir em empresas como a Nutrium, ajudando outros jovens também a concretizar os seus sonhos? Se aparecerem situações que possam ser interessantes, por que não? De qualquer forma, eu não estou focado, e o Jorge Batista também, não estamos focados neste momento em, no fundo, gerirmos uma carteira, um portfólio deste tipo de empresa, ok? Por isso, a acontecer é por uma qualquer razão especial e não porque a nossa vida hoje passa por construirmos um portfólio de investimentos nesta área. Pronto, mas eu queria também dizer que, muito rapidamente, que nós, enquanto empresas já incumbentes, não é? E o André qualquer dia está a pensar da mesma maneira, nós também precisamos de empreendedores dentro das nossas empresas. Por isso, uma mensagem mais política que eu gostava também de deixar é a seguinte: empreendedorismo sim, mas se ele tiver todas as condições para ter sucesso, porque eu diria que 90% a 95%, não me estarei a enganar muito, das empresas, das startups, desde logo, enfim, das empresas na área da IT, acabam por não se ingrar, provavelmente, ou se ingrar mal, e muito provavelmente esses empreendedores seriam mais felizes com um projeto onde pudessem também empreender aqui dentro das primaveras desta vida, não é? E por isso, eu acho que as pessoas devem empreender, e se for uma opção mesmo, porque às vezes empreendemos por obrigação, isto é, alguém que não arranja emprego há muitos meses, que remédio tem se não empreender para fazer pela vida? Sobre isso não tenho nada a dizer, mas há o empreendedorismo por opção, mas esse empreendedorismo por opção deve existir, mas deve ser avaliado pelo empreendedor a curto prazo para perceber se tem ou não tem hipótese de estar a construir de facto um projeto com sucesso. E caso detecte que não é esse o caminho, deve mudar de opção e, por que não, ir empreender para dentro de uma empresa de grande dimensão. Nós aqui precisamos de empreendedores. Uma empresa de 350 ou 500 ou 1000 pessoas é feita de empreendedores cá dentro. E por isso, tomara nós aqui termos muitos Andrés e estes fundadores da Nutrium a trabalhar em projetos. Tínhamos é que lhe dar as autonomias, dar as ferramentas para que eles pudessem ser verdadeiros empreendedores e não apenas mais um funcionário desta organização. Sem dúvida. José Dionísio, André Santos, muito obrigado por esta interessantíssima conversa e boa sorte para ambos e para as vossas Obrigado empresas. também. Um abraço. Obrigado.